E se o sinal que a humanidade espera há décadas não vier de uma estrela distante, mas de um objeto que já passou pelo sistema solar em 2017? E se ele tivesse voltado mais forte e agora estivesse falando diretamente com a gente em 1420 Hz, a frequência mais sagrada da astrobiologia? Porque o James Webb acabou de captar isso vindo do 3I Atlas. E quanto mais olhamos, mais parece que ele está respondendo. O 3I Atlas foi descoberto em 12 de março de 2025 pelo sistema Atlas, no Havaí. É o terceiro objeto interestelar confirmado da história, depois do Oumuamua e do Borisov. Tamanho estimado, entre 800 metros e 1,2 km de comprimento. Velocidade atual, 42,7 km/s em relação ao Sol. Origem: fora do plano da eclíptica, vindo da direção da constelação de Lira. Distância atual, 4,8 unidades astronômicas, se aproximando rápido. O James Webb começou a observá-lo em 15 de novembro de 2025 com o instrumento NIRSPEC e MIRI, e desde a primeira imagem, nada fazia sentido. Se esse vídeo já está arrepiando a sua nuca e você quer que eu continue revelando coisas que a maioria dos canais nem toca, esmaga o like agora e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos, ninguém mais vai ter coragem de mostrar. Porque o que o Webb captou depois mudou tudo. A primeira coisa que chamou atenção foi o formato. Objetos interestelares normalmente são irregulares, cheios de crateras, caóticos. O 3I Atlas é alongado, quase cilíndrico, com razão de eixo 9.1. Deveria ser um bloco de rocha ou gelo sujo. Mas o albedo, a refletividade, chega a 0,94 em alguns pontos. É quase um espelho. Mais reflexivo que qualquer asteroide conhecido. Mais reflexivo que o próprio Oumuamua, que já tinha sido bizarro com 0,6, 0,7. Como se alguém tivesse polido a superfície dele. Mas isso era só o aperitivo. Quando o MIRI mediu o calor, esperávamos variações caóticas de sublimação ou rotação. Nada. A emissão térmica era ritmicamente modulada. Picos de temperatura de 0,8 Kelvin a cada 147 segundos exatos. Repetindo. Horas seguidas. Sem fonte interna de energia detectável. Sem campo magnético. Sem rotação rápida que justificasse. Era um pulso perfeito. Mas quando cruzaram isso com o espectrômetro, respira fundo, porque o que vem agora está nos dados oficiais da NASA, e ninguém quer falar sobre isso em voz alta. O pulso não era térmico. Era uma portadora eletromagnética de 1420 mHz, escondida dentro da emissão infravermelha. 1420 mHz. A frequência da linha do hidrogênio neutro. A frequência que Frank Drake e Carl Sagan escolheram como universal para qualquer civilização. Lembra quando eu perguntei se o sinal já tinha passado por aqui antes? Porque essa mesma frequência já tinha sido detectada uma única vez, em 2017, no Oumuamua. Em outubro de 2017, o telescópio Green Bank registrou um pico de 1420 MHz vindo da cauda do Oumuamua. Durou só 38 segundos. Foi arquivado como possível interferência terrestre. Mas agora, com o 3I Atlas, o mesmo sinal está de volta, mais forte, modulado em amplitude. E o mais assustador, o padrão de modulação repete a cada 147 segundos. O mesmo intervalo que o Oumuamua acelerou de forma não gravitacional antes de sumir. Como se estivesse dizendo, eu avisei. E quando voltaram a observar 2 semanas depois, em 28 de novembro, o sinal mudou. A portadora de 1420 MHz ganhou uma subportadora de 1420 Hz. Um tom audível dentro da frequência cósmica. E o intervalo dos pulsos começou a encurtar. 147 segundos. 146. 144. 141. Como se estivesse contando regressiva. Ou ajustando para a nossa órbita. Como se estivesse sincronizando com algo. Cometas não fazem contagem regressiva. Asteroides não sincronizam. Mas o 3I Atlas estava fazendo. E havia um detalhe que ninguém queria admitir em público. Quando cruzaram os dados do JWST com o arquivo do Oumuamua, descobriram que a assinatura espectral de material hiperreflexivo do 3I Atlas
É idêntica à camada fina que o Oumuamua liberou na aceleração final. Ou talvez a pergunta real já não seja o que é esse objeto. Mas quem mandou ele de volta para confirmar que a gente viu o primeiro? Dias depois, o sinal começou a modular dados reais, picos de intensidade formando um padrão binário simples. 8 pulsos, pausa, 5 pulsos, pausa, 8 pulsos de novo, 85, 85. 85 em decimal é o número atômico do astatínio, mas em hexadecimal, 85 é 55 em decimal. Vanádio, materiais usados em velas solares ultraleves. Exatamente o que o Oumuamua parecia ter, e então o padrão mudou para 2929. Cobre, o metal mais usado em antenas de rádio. E se o Oumuamua nunca tivesse sido o primeiro visitante? E se ele fosse só o reconhecimento? Uma sonda silenciosa só para ver se alguém aqui já tinha tecnologia para detectar 1420 MHz. E agora que a gente tem o James Webb, mandaram a segunda. Mais barulhenta, falando abertamente na frequência que a gente mesmo escolheu como "Oi, tem alguém aí?" Pensa nisso por um segundo. Nós passamos 60 anos transmitindo Olá em 1420 MHz para o universo. E o universo respondeu, com o mesmo tom, 2 vezes, com 8 anos de diferença. Se isso for real, não estamos lidando com um objeto natural. Estamos lidando com uma resposta. Alguém lá fora viu o Oumuamua ser detectado, viu que a gente olhou, viu que a gente discutiu, e agora mandou um segundo emissário falando a nossa própria língua cósmica. Talvez não seja uma invasão, talvez seja só o "Oi, vocês estão prontos para conversar?" Ou talvez a gente tenha acabado de responder uma ligação que não sabíamos que tinha feito. Somos crianças que gritaram "Alguém aí?" no escuro do quintal cósmico. E agora ouvimos passos voltando, não correndo, caminhando devagar. Como quem não quer assustar. Se isso tudo te deixou com o coração na boca, se inscreva no canal agora e deixa nos comentários uma única palavra: resposta ou coincidência. Quero ver quantos de nós estamos pensando igual. Porque em 112 dias o 3i Atlas vai fazer a maior aproximação do Sol e o sinal pode ficar tão forte que até rádio amador vai captar. Essa pode ser nossa última chance de registrar antes que ele saia do sistema solar para sempre. E se quiser apoiar vídeos que ninguém mais tem coragem de fazer, vira membro. Link na descrição. Em abril de 2026, quando o 3i Atlas passar a 0,8 UA da Terra, todos os telescópios do planeta vão estar apontando para ele. E talvez, só talvez, a gente finalmente entenda o que ele veio confirmar. Ou talvez a gente perceba que a conversa já começou há 8 anos. E a gente só estava surdo demais para ouvir. Porque no fim, a pergunta não é mais, estamos sozinhos? É quanto tempo temos até o próximo Oi?